Pôncio Pilatos, uma figura central na condenação de Jesus, não imaginava que seu nome estaria atrelado a um dos eventos mais importantes da história. Ao decretar a crucificação, ele selou um destino que ecoaria por milênios. Pilatos era um governador romano de origem humilde, vindo da região de Benevento, na Itália. Sua família, os Ponti, era plebeia, mas havia acumulado riqueza e prestígio com o tempo, chegando a ocupar posições de destaque. Com o apoio de Lúcio Hélio Sejano, amigo próximo do imperador Tibério, Pilatos conquistou o cargo de governador da Judéia. Nos anos seguintes, o nome de Pilatos foi mencionado em diversos relatos históricos, inclusive nos 4 evangelhos, além de evidências arqueológicas como moedas e uma inscrição encontrada em Cesareia, comprovando sua existência histórica. O historiador Filon de Alexandria descreve Pilatos como um homem rígido e insensível, características que refletiram em sua administração na Judéia. Seu mandato ficou marcado pela tensão constante com o povo judeu, considerado difícil de governar devido ao forte apego às tradições e à religião. Os romanos, por outro lado, viam os judeus como um povo bárbaro e indisciplinado, e a principal missão de Pilatos era manter a ordem, cobrar impostos e administrar a província. Porém, as atitudes de Pilatos, muitas vezes vistas como antissemitas, acabaram gerando reações e conflitos que agravaram ainda mais a já delicada situação na região. Logo no início de seu governo, Pilatos tomou uma decisão controversa ao trazer estandartes com a imagem do imperador Tibério para Jerusalém, contrariando a tradição judaica que proibia representações humanas. Esse ato gerou uma forte resistência da população, que protestou durante dias. Determinado a manter sua decisão, Pilatos confrontou os manifestantes, reunindo-os no estádio de Cesareia e ameaçando-os com o exército. Contudo, os judeus, em um ato de resistência extrema, se jogaram ao chão, dispostos a morrer antes de aceitar a presença das imagens. Sem alternativa, Pilatos foi obrigado a ceder, retirando os estandartes e revelando o poder da resistência popular. Outro incidente envolvendo Pilatos ocorreu quando ele tentou introduzir escudos dourados com o nome de Tibério em sua residência. Os judeus, não conseguindo convencê-lo a removê-los, apelaram diretamente ao imperador, que, em uma atitude diplomática, ordenou que os escudos fossem transferidos para o templo de Augusto em Cesareia. Pilatos também tentou financiar a construção de um aqueduto com fundos do Templo de Jerusalém, uma medida que gerou grande revolta. Os judeus protestaram em massa, e Pilatos respondeu com violência, enviando soldados disfarçados para atacar a multidão, resultando em muitas mortes. Esses incidentes ilustram o desprezo que Pilatos demonstrava pelas tradições e pelo povo judeu. Os relatos dos 4 evangelhos sobre os últimos dias de Jesus colocam Pilatos como uma figura hesitante, aparentemente sem intenção de condená-lo. O Evangelho de João, por exemplo, descreve Pilatos perguntando a Jesus: "O que é a verdade?" Srênia, e depois declarando que não encontrava culpa nele. Tentando libertá-lo, Pilatos oferece ao povo a opção de soltar Jesus ou Barrabás. Mas a multidão escolhe Barrabás. Ao perceber que a situação poderia sair de controle, Pilatos cede à pressão dos líderes judeus e autoriza a crucificação, lavando as mãos em um gesto simbólico de distanciamento. Este ato, que pretendia isentá-lo de culpa, marcou para sempre a imagem de Pilatos como alguém que escolheu a conveniência política em vez da justiça. Um detalhe interessante é o papel da esposa de Pilatos, conhecida na tradição cristã como Cláudia Prócula. O Evangelho de Mateus relata que ela teve um sonho perturbador sobre Jesus, implorando a Pilatos que não o condenasse. Segundo Orígenes, um dos primeiros teólogos cristãos, o sonho foi uma mensagem divina destinada a provocar a conversão de Cláudia e, quem sabe, de Pilatos. A história do sonho adiciona um aspecto místico à narrativa, sugerindo que até mesmo aqueles próximos ao governador reconheciam a inocência de Jesus e temiam as consequências de sua execução. Após a crucificação, Pilatos continuou sua administração de maneira implacável, mas sua sorte mudou em 36 d.C.
Na região de Samaria, um profeta local incitou os samaritanos a subir o Monte Gerizim em busca de relíquias sagradas. Pilatos interpretou a ação como uma ameaça de revolta e ordenou uma repressão brutal, resultando em um massacre que causou indignação. Lúcio Vitélio, governador da Síria, o destituiu de seu cargo e o enviou a Roma para responder pelas suas ações. Pilatos partiu sem saber que a decisão de autorizar a morte de Jesus transformaria seu nome em um símbolo de julgamento e hesitação moral, ressoando na história e na fé cristã por séculos. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.